Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal do Instituto Defesa, para os canais do Instituto Defesa em várias mídias. Meu nome é Lucas Silveira, eu sou o monge do tiro e agora com frequência nós vamos falar sobre liberdade da forma mais ampla possível. O que isso significa? Se você ainda não viu, nos nossos canais que estão aí em todas as plataformas disponíveis basicamente, tem muito vídeo sobre arma, tem muito vídeo sobre temas que são considerados espinhosos para o público mais leigo, inclusive boa parte do público que acredita falar sobre liberdade. Que coisa é essa, Lucas? Eu estou falando dos vídeos, por exemplo, sobre desobediência civil. As pessoas falam muita bobagem sobre desobediência civil por desinformação, em alguns casos, por ignorância, e em outros casos, por má fé. Como assim por má fé, Lucas? O grande problema da desobediência civil é que ela funciona. E isso incomoda muito aquelas pessoas que dependem da manutenção do status quo para sobreviverem, para manterem o seu trabalho, sua fonte de recursos e assim por diante. Imagine, por exemplo, que você tem uma frente parlamentar que defenda, sei lá, os muros azuis. E eles querem defender o direito às pessoas terem muros azuis. Você já pensou como seria ruim para os sindicatos dos muros azuis no dia em que os muros azuis fossem permitidos? Se o cara fez um sindicato, uma associação, uma congregação, dizendo que vai defender os muros azuis, o que será que ele faria no dia seguinte àquele que os muros azuis fossem permitidos? Você entende como muitas vezes aquelas pessoas que coletam recursos para os muros azuis podem, na verdade, estarem interessados na manutenção da proibição dos muros azuis? A desobediência civil não tem a oportunidade sequer de passar por um crivo, por um ardil dessa natureza. A desobediência civil, quando feita de forma individual, é a verdadeira consolidação da democracia, das liberdades individuais. O grande problema da desobediência civil é que ela funciona e por isso incomoda tanto. Vamos fazer um exemplo hipotético? Não estamos falando do Brasil, não estamos falando de armas, tudo bem? Vamos supor que nós estamos falando sobre xícaras de café. Imagine que você vive em um país totalmente aleatório, onde as xícaras de café são proibidas. Neste país, aconteceu o seguinte, é um caso hipotético. Houve um dia em que um parlamentar do país hipotético pediu uma propina para o maior fabricante deste país de xícaras de café. O fabricante disse a ele: irmão, infelizmente isso que você está pedindo é demais e eu não vou pagar. Este parlamentar resolveu fazer todo o possível para proibir xícaras de café. Se aliou ao governo, que tirou dinheiro dos tributos para pagar aos parlamentares propinas para que eles votassem a pauta do interesse dele: proibição de xícaras de café. O que aconteceu é que quando eles fizeram isso, eles percebiam que tinham poder, porque ao proibir xícaras de café, as pessoas deixaram de ter e portar suas xícaras de café. Todo mundo gostava de café, todo mundo gostava de xícara, mas veja bem, a pena para o porte de xícaras é uma pena que não é muito assim agradável. Ir para a cadeia não é o desejo de nenhum tipo de pai de família, ninguém que tenha interesse em cuidar dos seus e até cuidar da própria liberdade. Razão pela qual boa parte da população deixou de utilizar xícaras de café. Mas com o tempo essa população passou a entender que aquela propina que era paga para proibir xícaras de café era paga também para outras coisas. E aí, neste país hipotético, tudo passou a funcionar com base
em propina, em negociata. Veja, em um dia venderam ali cargos para uma estatal. No dia seguinte, acabaram criando dificuldades para vender facilidades. Depois, passaram a tirar dinheiro do erário para comprar imóveis próprios e assim por diante. A corrupção não tem fim. E nesse país hipotético, ela acabou contaminando, se não todos, a esmagadora maioria daqueles que, em tese, teriam o poder de mudar o status quo sobre xícaras de café. Eventualmente você pode pensar, meu Deus, este país hipotético é o país do café e não é possível que a gente vai ter a xícara de café proibida por tanto tempo assim. E aí você se organiza e faz tudo possível para juntar pessoas em prol da xícara de café. Um parlamentar vai, abraça a sua ideia e diz que vai defender o direito às xícaras de café. E muita gente esperta vê essa demanda pelas xícaras de café crescendo. E eles passam a defender xícaras de café não porque querem de fato que a xícara de café volte às casas dos cidadãos deste país hipotético, mas sim porque defender a xícara de café passa a ser um meio de ganhar dinheiro ou, eventualmente, de ganhar aquilo que eles entendem como poder, ocupando cargos públicos, influenciando pessoas, organizando sindicatos e associações, tirando dinheiro do pobre cidadão que apenas queria tomar o seu cafezinho na xícara. E essa coisa cresce. E na medida em que essa coisa cresce, todo aquele emaranhado de corrupção passa a se comunicar de um jeito diferente. Pessoas diferentes se corrompem e elas passam a compreender mais uma vez que manter as xícaras de café totalmente proibidas é mais negócio do que simplesmente liberar de uma vez essas xícaras. Aí um cidadão chamado João pensa o seguinte, gente, quer saber? Não é possível que aqui no nosso país hipotético nós somos tão apaixonados por café que nós tenhamos que ficar pedindo autorização para a xícara de café. E sabe o que ele faz? Ele pega uma xícara de café, coloca café e bebe. O Pedro olha para o João e fala, meu Deus, que absurdo, seu criminoso, como você pode tomar café em uma xícara aqui no Brasil? A lei é dura, mas ela é a lei. Se você quer mudar alguma coisa, vá votar, vá pedir para os parlamentares, tem os meios certos para fazer isso. E aí, em algum momento, as pessoas percebem que já faz décadas que essa conversa existe e ninguém está tomando café na xícara. Quando o João colocou café e tomou a xícara, ele exerceu o direito dele. Se Pedro, ao invés de criticar a ação do João, tivesse se juntado a ele, Pedro e João estariam mais próximos de um país em que as xícaras de café são permitidas. Mas Pedro preferiu criticar o João. A desobediência civil de Pedro, evidentemente, deu a ele o direito de tomar café na xícara, mas não ao Pedro. E isso pode incomodar o Pedro, que não tem coragem de fazer a mesma coisa. Se Pedro, João, José, Manuel e assim por diante seguissem esse exemplo, todo o problema estaria resolvido. E quem estaria verdadeiramente desesperado são aqueles que viram a proibição da xícara de café como uma oportunidade de lucrar, de ganhar dinheiro, de enganar e manter o status quo. A desobediência civil, meu amigo, funciona e exatamente por isso ela assusta tanto aqueles que não têm interesse em mudar o estado atual. Pense sobre isso, um abraço do monge e até o próximo vídeo.